De coisas perdidas, acúmulo de lixo, a meias velhas e super imundas que parecem estar vivas e respirando, há coisas muito interessantes para serem encontradas debaixo da cama das pessoas. Mas nesse vídeo, vamos investigar debaixo de camas que esconderam coisas incrivelmente extraordinárias. De tesouros que valem milhões, a monstros em todos os sentidos da palavra. Vem comigo dar uma olhada em coisas incríveis que as pessoas encontraram debaixo de suas camas. Monstros na hora de dormir. As pessoas muitas vezes pensam que monstros debaixo da cama são apenas fruto da imaginação infantil. Mas a verdade é que quando as luzes se apagam, você nunca pode ter certeza do que está rastejando ali embaixo. Uma pessoa que aprendeu isso muito bem é um ex-jogador de cricket internacional do Zimbábue, chamado Guy Whittle. Lá em 2013, Guy fez um check-in no Humani Lodge do Zimbábue. Uma certa manhã, enquanto comia, ele se assustou com um grito de uma empregada vindo de seu quarto. Ele foi correndo e encontrou a fonte do terror da empregada. Um enorme crocodilo de 150 quilos se escondendo debaixo de sua cama. Por incrível que pareça, esse crocodilo passou despercebido a noite inteira, pois é possível que ele tenha se escondido em busca de uma fonte de calor. Guy até se lembrou de como ele se sentou no canto da cama depois que ele acordou, e ficou balançando seus pés, inconsciente da fera que se escondia ali embaixo. E eu sei o que você está pensando. Como que você não percebe um crocodilo de 150 quilos debaixo da sua cama? Bom, você ficaria surpreso com o quão sorrateiras essas criaturas podem ser. Afinal de contas, é assim que caçam. Depois que foi encontrado, não demorou muito para que funcionários do hotel o levassem de volta de onde ele veio. Eu espero que no futuro, o réptil tenha a cortesia de reservar o quarto com antecedência da próxima vez. Aranha não tão inofensiva. Se você for como eu, assim como as 100 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos que sofrem de aracnofobia, também conhecido como medo de aranhas, eu acho uma boa ideia você cobrir os seus olhos com as mãos nessa parte do vídeo. Encontros próximos com essas criaturas de 8 patas podem ser intimidantes. E ninguém sabe disso melhor do que o fotógrafo chamado Will Wiesen, que acabou cruzando o caminho da aranha mais venenosa do mundo em 2021. Visitando uma reserva natural em Napo, no Equador, ele começou a perceber pequenas aranhas correndo ao redor de sua cama. Ele então decidiu olhar debaixo de sua cama e acabou descobrindo a fonte de seu problema. Uma gigantesca mamãe-aranha, com suas patas de 18 centímetros e seus inúmeros filhotes rastejando em sua pele. Posteriormente, essa aranha foi identificada como sendo a aranha-armadeira brasileira. E caso você não saiba, uma única mordida pode causar fortes náuseas, vertigem, visão turva, queimação severa e, às vezes, a morte. Felizmente para Gil, ele viveu para contar a história. Na verdade, o seu retrato dessa família de aranhas acabou lhe rendendo um prêmio de fotógrafo da vida selvagem urbana do ano em 2021. Se isso tivesse acontecido comigo, eu com certeza sairia correndo assim que eu tivesse visto apenas os filhotes. Então imagine só parar para tirar fotos da mamãe. Cama bilionária. Em 2019, uma pesquisa financeira descobriu que 5,4% das famílias americanas simplesmente não usava nenhum tipo de banco. Ou seja, eles não tinham conta bancária. O que levanta a questão, aonde que eles guardam o dinheiro? Então, acontece que algumas pessoas gostam de guardar o seu pão de cada dia debaixo da cama. Em 2017, promotores dos Estados Unidos revelaram que haviam apreendido 120 milhões de dólares em dinheiro encontrado escondido debaixo de uma cama em Massachusetts. Mas como que tanta grana acabou em um só lugar? Bom, prepare-se, porque agora nós vamos desvendar toda uma teia de fraudes. Ok, então vamos voltar para 2012. Quando James Merrill e Carlos Wanzeller traçaram um plano muito astuto, que era se passar por uma empresa de telecomunicações pela internet, sob o nome de Telex Free. A sua startup supostamente iria vender serviços de telefonia de voz pela internet, permitindo que as pessoas fizessem ligações pela internet. No entanto, a verdade acabou sendo revelada, como sendo um esquema de pirâmide que enganou quase 1 milhão de pessoas, que no final acabou rendendo absurdos 1,76 bilhões de dólares. Eventualmente foi descoberto que a base desse esquema fraudulento era cobrar taxas de adesão de suas vítimas para se tornarem promotores e fazer com que publicassem anúncios de seus produtos online. Em abril de 2014, a empresa entrou com pedido de falência e transferiu todas as suas perdas para seus promotores azarados. Não muito tempo depois, Merrill acabou sendo preso por acusações de fraude, enquanto Wanzeller acabou fugindo para o Brasil. E não foi até 2017 que um homem chamado Kleber René Risério Rocha entrou em cena. Ele foi enviado aos Estados Unidos em nome de Wanzeller para transportar 2.200.000 dólares em dinheiro. No entanto, enquanto Rocha realizava suas operações,
Agentes federais o seguiram de volta a um complexo de apartamentos em Massachusetts, onde descobriram $20 milhões empilhados e escondidos debaixo de sua cama. O dinheiro foi então apreendido, e o site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos alegou que os lucros seriam devolvidos às vítimas identificadas no Telex Free. Então, acho que a moral da história aqui é: se você for fraudar 1 milhão de pessoas e lucrar $1,760 bilhões, é interessante você encontrar um lugar melhor para guardar o dinheiro do que debaixo da cama. Violino chique. Ah, o violino. Fluente na linguagem do prestígio e da alta sociedade. Esse instrumento existe há mais de 500 anos. E com o violino mais caro do mundo inteiro, sendo avaliado em $20 milhões, não é nenhuma surpresa que esses instrumentos exalem a própria essência da alta sociedade. Eu lhe apresento o Viltoms Guarneri, o segundo violino mais valioso do mundo inteiro, que foi avaliado em um preço totalmente exorbitante de $16 milhões. Esse instrumento musical foi concebido em 1741 pelo renomado artesão de instrumentos italiano, Giuseppe Guarneri. Durante o século XIX, o famoso violino acabou caindo nas mãos do compositor belga chamado Henri Vilton, que, como você pode imaginar, foi responsável pelo seu apelido. Na verdade, o caso de amor de Henry com esse instrumento era tão profundo que ele supostamente queria ser enterrado com ele. Embora, por algum motivo, isso acabou não acontecendo. Alguns anos depois, esse violino de primeiríssima qualidade italiano acabou nas mãos de um financista e filantropo britânico que se chamava Ian Stautsker. Embora a triste verdade seja que Ian manteve esse lindo tesouro escondido embaixo de sua cama, onde não fez absolutamente nada além de ficar coletando poeira por 50 anos. No entanto, em 2010, Ian finalmente lembrou-se de seu item insanamente significativo embaixo de sua cama e decidiu que era hora de colocá-lo em leilão. Não demorou muito para que fosse comprado por uma pessoa misteriosa por $16 milhões. E quem quer que fosse o comprador foram muito generosos, pois em seguida o violino foi doado para uma violinista de classe mundial chamada Annie Akiko Myers. Então quer dizer que uma pessoa pode doar um violino de $16 milhões, enquanto um funcionário do McDonald's não pode ao menos me dar um molho agridoce de graça? Ah, mas que vergonha! Chiqueza grega. De coisas como filosofia e astrologia, as Olimpíadas e ao queijo feta, nós temos muito a agradecer aos antigos gregos. Eles foram os pioneiros do mundo moderno, e os restos de sua cultura ainda podem ser encontrados. Debaixo da cama das pessoas? Isso foi comprovado em 2016, quando um idoso britânico, que permanece anônimo, estava apenas organizando sua casa. E parte dessa desordem era na verdade um artefato grego de 2.300 anos, que havia sido aleatoriamente amontoado em um jornal e jogado debaixo de uma cama, por algum motivo. Se você ouvir com atenção, pode perceber alguns arqueólogos chorando por toda parte. Depois que essa linda coroa de ouro foi autenticada, alguns especialistas apontaram que poderia ter um valor de mais ou menos $130 mil, até 262 mil. Mas como foi que um velho britânico aleatório conseguiu casualmente obter a posse de um artefato grego milenar? Bom, a história exata de sua aquisição permanece incerta até hoje, embora o proprietário acredite que ele herdou de seu falecido avô, que por sinal era um colecionador fascinado por arqueologia e pelo mundo antigo, e é muito provável que tenha encontrado o objeto durante suas frequentes viagens na década de 1940. Essa coroa inclui ramos de louro, murta, carvalho e oliveiras também, e o estado de conservação desse item achado excepcionalmente raro é reverenciado por especialistas. Devido à sua extrema fragilidade, essas coroas eram usadas apenas em ocasiões muito especiais, e às vezes eram colocadas nas sepulturas de aristocratas, que provavelmente é a história dessa coroa, já que alguns pedaços de sujeira podem ser vistos embutidos nela. E também é muito provável que essa coroa historicamente rica tenha deixado seu dono igualmente rico, quando foi vendida em junho de 2016, embora a quantia exata ainda permaneça desconhecida. Seja qual for o caso, com certeza vale muito mais do que acessórios para a cabeça que conhecemos, como por exemplo alguns bonés aleatórios que estão debaixo da minha cama. Pé no chão. É fácil imaginar os itens bem questionáveis que devem ficar nas caixas de achados e perdidos em hotéis ao redor do mundo. Embora um funcionário de hotel chamado Jim Angleton tenha descoberto algo particularmente bizarro que ultrapassou todos os limites. É como algumas pessoas dizem: eu perderia até minha cabeça se não estivesse grudada. E parece que isso também se aplica aos seus pés. É isso mesmo. Alguém literalmente esqueceu um pé embaixo da cama do hotel. Claro que estamos falando de uma prótese, mas mesmo assim, essa pessoa conseguiu sair do hotel mancando com um pé a menos do que quando chegou. Agora eu estou apenas especulando.
Talvez ele tivesse um de reserva. Ou talvez pertencesse a um vendedor de próteses de pé de porta em porta. Quem sabe? De qualquer forma, Jim explicou como ele rapidamente pediu para um segurança remover aquele pé e jogá-lo fora o mais rápido possível, já que ele não quis entrar em contato com isso. É seguro dizer que se alguém andando um pouco torto aparecer nos achados e perdidos, acho que Jim vai saber exatamente o que a pessoa precisa. E eu sei exatamente por que você está aqui. Pelo meu conteúdo incrível, que também pode ser engraçado de vez em quando. E o seu desejo é uma ordem. Então diz aí nos comentários abaixo se você estiver gostando. E não se esqueça de curtir e se inscrever. Beleza, agora vamos ver o que mais nós temos embaixo de camas. O caso de Josh Dineen. Todos os anos, cerca de 8 milhões de crianças são dadas como desaparecidas em todo o mundo. E esse é com certeza um dos maiores medos de qualquer pai ou mãe. Uma vez eu desapareci quando criança. Meus pais acidentalmente me deixaram na beira de uma estrada e foram embora. Mas felizmente para eles, eu consegui voltar para casa. Enfim, em 2017, uma mãe britânica chamada Michelle Dineen relatou seu filho de 9 anos de idade, Josh, como desaparecido, às 9h15 da manhã. Sem ver o seu filho desde a hora de dormir na noite anterior, ela infelizmente começou a temer o pior. Não demorou muito para que a polícia estivesse vasculhando a casa inteira, rios próximos e procurando pela área local com a ajuda de helicópteros. Dezenas de vizinhos colaboraram com a busca, enquanto distribuíam imagens de Josh, mas ele não estava em lugar algum. 3 horas se passaram e a realidade parecia bem sombria. Em um último esforço, Michelle pediu à polícia para revistar a casa da família mais uma vez. E foi quando eles acabaram fazendo uma descoberta bem chocante. O corpo de Josh estava embaixo da cama. E como você pode imaginar, toda a família ficou muito chocada. Principalmente porque ele estava com vida ainda. Ah, eu acho que eu esqueci de comentar. Josh estava perfeitamente bem. Ele só não queria ir para a escola. 3 horas de muita mágoa e tristeza. Tudo porque esse carinha não estava muito afim de estudar. Temendo que seu plano acabou saindo de controle, Josh explicou como ele podia ouvir as pessoas procurando por ele, mas estava com medo de se meter em problemas. Então decidiu ficar debaixo da cama. E é claro que crianças com 9 anos de idade geralmente não planejam muito bem o que elas fazem. Mas bem que eu queria saber quando que ele planejava sair debaixo da cama. Mas parece que seu plano deu certo no fim das contas, porque ele não foi para a escola aquele dia. Acho que eu só posso dizer uma coisa quanto a isso. Bom trabalho, Josh. Sugadores de sujeira. Você está cansado de todo esse lixo inútil enchendo a sua casa? Quantidades infinitas de desordem embaixo de sua cama? Então, e se eu dissesse que você pode resolver isso com uma simples viagem para Guatemala? Lá você vai poder descontrair, relaxar e esperar enquanto os buracos vão limpar a sua casa para você. Esses buracos podem causar danos aos seus móveis e equipamentos, além de um alto risco de queda e possível morte do usuário. Use com extrema cautela. Tá bom, piadas à parte, esses buracos não são motivos de riso. Como tenho certeza que a residente da Guatemala de 65 anos, Inocenta Hernandes, diria a você. Em um dia comum em 2011, Inocenta estava assistindo seus netos brincando em seu pátio, quando de repente um grande estrondo aconteceu, que fez a sua casa inteira estremecer. Supondo que fosse um acidente de carro ou um botijão de gás que acabou de explodir, ela correu para a rua para investigar. Mas, no entanto, ela simplesmente não viu nada. Foi então que uma pessoa se aproximou dela para informar que o barulho realmente veio de sua própria casa. Totalmente chocada, ela voltou para dentro, apenas para descobrir um buraco gigante de 80 centímetros de largura e 12 metros de profundidade, bem debaixo de sua cama em seu quarto no andar de baixo. Esses buracos traiçoeiros são bem comuns na Guatemala, e em outras áreas do mundo que normalmente têm rochas abaixo da superfície que são naturalmente dissolvidas pelas águas subterrâneas. Conforme a água da chuva desce pelo solo, essas rochas começam a se dissolver. Isso resulta na formação de cavidades subterrâneas. Tudo acima do solo parece perfeitamente normal, enquanto esse processo está acontecendo, até que um certo dia, BUM! E acredite, isso pode ser bem catastrófico. Na verdade, em 2007, um outro buraco desses na Guatemala tinha absurdos 150 metros de profundidade e acabou engolindo várias casas e um caminhão inteiro, e ceifando 3 vidas ao todo. Então parece que Inocenta conseguiu se safar dessa vez, não é mesmo? Imagina só você em sua cama, enquanto um vazio no abismo emerge embaixo de você. Isso que eu chamo de acordar do lado errado da cama. Fantasma nojento. Vamos nos reunir, pessoal, porque agora é hora de uma história de fantasmas. Mais ou menos. Essa história de terror em específico nos leva de volta a 2014, quando um casal de Seattle, Brian e Bridget O'Neill, voltou ao seu apartamento, apenas para descobrir que sua casa estava um pouquinho bagunçada. Havia algum tipo de loção nas maçanetas das portas, várias cartas rasgadas. Também havia uma tinta estranha no vaso sanitário. E talvez o mais estranho de tudo, foram retiradas todas as solas de 20 sapatos diferentes. Seu mundo literalmente foi virado de cabeça para baixo.
com o casal inicialmente suspeitando que fosse algum tipo de ladrão. No entanto, uma investigação mais de perto da polícia provou que nada havia sido roubado. Então, o casal acabou concluindo que só poderia significar uma coisa: um poltergeist. Assim que os policiais foram embora, o casal começou a escutar alguns barulhos estranhos. E esses barulhos eram muito parecidos com um gambá morrendo. Os sons desse, abre aspas, poltergeist, fecha aspas, pareciam vir debaixo da cama do casal. No entanto, para sua paz de espírito, os O'Neills decidiram mandar a polícia olhar debaixo da cama para eles, só por precaução. Foi quando uma verdade horripilante foi revelada. Não tinha nenhum fantasma ali, e também não era nenhum tipo de animal morrendo. Na verdade, era uma mulher incrivelmente intoxicada. É isso mesmo, espreitando embaixo de sua cama, armada com uma faca de cozinha e uma agulha hipodérmica, estava uma mulher magricela de 27 anos de idade com os olhos arregalados, que apenas para motivos de demonstração eu vou chamar de Maria Joana. Nossa amiga Joana ficou ali por pelo menos 2 horas, e eventualmente admitiu à polícia que ela ficou intoxicada com drogas pesadas durante 3 dias seguidos. Durante a sua loucura intoxicada, a polícia suspeitou que ela havia entrado na casa pela janela do quarto, e simplesmente desencadeou o caos. Até que ela deve ter se cansado e decidiu descansar embaixo da cama. No entanto, mesmo com essa tinta toda pelo banheiro e os sapatos sem sola, o casal disse que não sentiu tanto desprezo por essa mulher, e sim um pouco de simpatia. Bridget disse que até se sentia mal pela mulher, embora eu tenha certeza de que ela vai mudar de ideia quando sentir os seus pés doendo por conta do sapato sem sola. Mas se você não ficou satisfeito com essa história e quer ouvir uma outra ainda mais assustadora, dá uma olhada nesse post do Reddit de Time Huston de 2016. Como todos os bons filmes de terror começam, seus pais haviam acabado de se mudar para uma casa nova. Enquanto verificava seu novo lar, ela decidiu deitar na cama de um dos quartos para experimentar. Apenas para descobrir uma coisa arrepiante. Uma mensagem fantasmagórica e meio apagada no teto, que dizia: "Eu estou debaixo da cama". Embora pudesse ser apenas uma brincadeira deixada por algum residente anterior, ela decidiu compartilhar a sua situação mesmo assim. Então acho que podemos supor que não havia realmente nenhum tipo de assassino ou monstro embaixo da cama. Mas acho que minha recomendação ainda seria queimar a casa. Só pra ter certeza. Não fale com estranhos. Embora não seja nenhum segredo que encontrar uma pessoa debaixo da sua cama seja uma ideia bem assustadora, acredito que esse conceito atinja seu maior pico aterrorizante nesse próximo encontro, compartilhado online pela Redditor chamada Mayra. Quando Mayra tinha mais ou menos 20 anos, ela havia acabado de se mudar para seu primeiro apartamento e estava ao telefone com o namorado enquanto pegava correspondência na entrada do prédio. Quando ela voltou para o seu quarto, ela encostou na beira da cama e acabou perdendo o equilíbrio, derrubando o telefone. Ele deslizou para debaixo de sua cama, levando ela a uma descoberta aterrorizante. Assim que ela se abaixou para pegar o telefone, seu coração parou quando descobriu um homem deitado embaixo da sua cama de costas para ela. Pensando rápido, ela pegou o telefone e começou a dizer bem alto para seu namorado que iria tomar banho. Ela na hora fugiu para o banheiro e trancou a porta bem discretamente. Como o banheiro ficava no andar de baixo, ela conseguiu escapar em segurança pela janela. Depois disso, ela conseguiu alertar a polícia, e o que eles descobriram era um homem magro e de aparência bem cansada, esperando por ela fora do banheiro, e armado com uma faca de cozinha. Se a garota não tivesse mantido a calma e o controle, talvez ela nunca pudesse ter contado essa história pra ninguém. Agora, considerando que essa história foi compartilhada de forma anônima online, a veracidade dos fatos é meio duvidosa. Dito isso, infelizmente, coisas como essas não são novidade no mundo das notícias verificadas. Lá em 2014, por exemplo, o britânico de 18 anos, chamado Kyle Ravenscroft, decidiu enviar uma série de mensagens de texto sinistras para uma garota de 16 anos, pela qual ele ficou meio obcecado. A pobre garota ficou com tanto medo que decidiu dormir no quarto de sua mãe naquela noite, mas quando sua cabeça tocou no travesseiro, seu telefone acendeu mais uma vez. "Estou te observando. Estou na sua casa." Parecia uma ameaça realmente impossível e infundada, mas ainda assim conseguiu causar bastante medo. E aqui vai a pior parte. Quando ela voltou para o seu quarto na manhã seguinte, as coisas não estavam bem como ela havia deixado antes. E ela tinha uma estranha sensação de que tinha alguma coisa errada no ar. Ao espiar embaixo da cama, a garota encontrou Kyle Ravenscroft, aparentemente à espreita. A mãe da garota gritou com Kyle, e na hora chamou a polícia, enquanto ele saiu correndo como o vento e roubou o telefone da garota enquanto fugia. Uma pequena investigação mais tarde revelou que a maçaneta da janela do quarto da garota havia sido totalmente quebrada. E a polícia concluiu que Kyle havia invadido seu quarto durante a noite. É muito horrível pensar no que poderia ter acontecido se a garota não tivesse dormido no quarto de sua mãe naquela noite. Mas por incrível que pareça, no fim das contas, ele mal foi punido.
Ele acabou levando apenas uma pequena multa de 100 libras e teve que ser submetido a um curso de reabilitação comportamental, com a defesa do tribunal alegando que ele era apenas um garoto jovem e brilhante, capaz de mudar. De mudar, né? E vai saber o que mais. Então, pessoal, olhem debaixo de suas camas. Há uma criatura que está solta, que é mais conhecida como Kyle. Mania do colchão. Imagine essa cena. Um único raio de sol brilha através de suas cortinas. As melodias primitivas do canto dos pássaros, que vêm encantando a humanidade desde seu primeiro amanhecer, começam a entrar em seu consciente, enquanto você sai do reino dos sonhos e abre os olhos, despertando em mais uma bela e pacífica manhã. Seus pés tocam o chão levemente. Você se estica e solta um grande bocejo, tudo isso enquanto uma pessoa estranha começa a sair lentamente de dentro do seu colchão. Como é que é? Então, essa cena bizarra poderia muito bem ter se tornado realidade, se um plano estranho que deu muito errado tivesse um resultado diferente e igualmente estranho. Lá em 2018, na fronteira do enclave espanhol de Melilla, localizada ao norte da África, alguns oficiais de fronteira espanhóis decidiram inspecionar 2 colchões que estavam sendo transportados para Melilla. Sentindo que havia algo muito estranho com esses colchões, os policiais começaram a retirar as camadas de plástico, cortaram o tecido e logo foram confrontados com uma descoberta muito chocante. 2 homens estavam se escondendo dentro dos colchões. Parecia que eles haviam escavado aqueles colchões, e isso fez com que os colchões parecessem mais ou menos como caixões. E na verdade estava bem próximo de ser isso, considerando que os colchões também estavam envoltos em uma espessa camada de plástico. E deve ter ficado muito quente ali, sem falar da total falta de circulação de ar. Atordoados, sem palavras e descalços, supõe-se que eles estavam tentando passar pela alfândega para migrar para a Europa, em busca de uma vida melhor. Embora nessa ocasião, o deslocamento através do colchão tenha sido um fracasso para esses 2 senhores. No entanto, um homem adulto não é o único mistério que as pessoas encontraram em seus colchões por aí, é claro que não. Em 2015, uma família mexicana decidiu comprar um colchão novo, e logo sentiram um cheiro de alguma coisa bem ruim, vindo de dentro dele. Isso levou a família a rasgar a cama e inspecionar um pouco mais de perto a situação. E o que eles descobriram apenas confirmou uma coisa, que quando o vendedor diz que um item é novinho em folha, isso nem sempre é confiável, para dizer o mínimo. Dá só uma olhada na podridão que eles encontraram dentro. Mira. ¡Qué poca madre! Se veía bien. Ni siquiera sacudieron el pinche. Mira. Sí, lo grabé, ¿cómo está? Esta es una chingonería finísima. Eu quase consigo sentir o mau cheiro através da minha tela. Embora não tenhamos como confirmar que tipo de sujeira estava ali dentro daquela coisa horrível, eu só posso imaginar que são anos e anos de sujeira, pele morta e sujeira corporal em geral que causaram esse fedor. Eu acho que da mesma forma que um cocô polido não deixa de ser apenas um cocô. Colocar um colchão velho e imundo num revestimento externo de um novinho em folha realmente não vai mudar muita coisa. Pensionista promíscuo. As pessoas velhas já foram jovens um dia. E só porque estão velhos agora, não significa que não gostam de, digamos, entrar em ação. Você sabe, fazer aquela baguncinha no quarto. Você entendeu. E embora eu tenha certeza de que ninguém aqui vai querer ficar pensando na vovó e vovô brincando de... Você sabe. Existe um pensionista na Filadélfia que acabou sendo uma notícia. E tudo isso foi devido ao seu carinho por, digamos, mulheres da noite. O atrevido homem de 70 anos de idade que morava em um asilo para idosos acabou sendo expulso de sua moradia depois que a equipe encontrou a mulher escondida embaixo de sua cama. Mais especificamente, uma mulher com quem você pode se divertir bastante. E eu não quero dizer uma atendente de montanha-russa, mas parece que essa história pode ficar ainda mais incrível. No fim das contas, parece que esse veterano conseguiu financiar o seu amor pelas senhoritas, lucrando com outros moradores do lugar, enquanto vendia álcool para eles. Ele foi descrito como sendo um dos moradores mais ativos, e conseguiu capitalizar com isso fazendo jogos com bebidas alcoólicas com outros idosos. Embora, como você possa imaginar, essa não foi a única maneira pela qual ele foi ativo. Só posso dizer que quando eu ficar mais velho, eu quero ser igualzinho a esse homem. Mas e quanto a você? Já encontrou alguma coisa incrível embaixo da sua cama? Diz aí nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!